Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Em 2021, a inflação ajudou as contas do governo federal, reduzindo o déficit das contas públicas. No entanto, segundo a Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado, a situação deve se reverter esse ano. Para entender melhor essa situação, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia a todos. Fausto, a projeção de inflação deste ano está em 5,5%. Desculpa, entrei na pergunta errada. O governo Bolsonaro teve uma arrecadação recorde de 1 trilhão e 800 bilhões de reais no ano passado, reduzindo em 95% o déficit nas contas públicas. Passou inclusive a dizer que estava fazendo um bom controle dessas contas, né? Porém, isso ocorreu em um cenário em que a inflação passou dos 10% no acumulado em 12 meses, ou seja, tivemos meio que um ajuste fiscal causado pela inflação. Que consequência que isso pode trazer, Fausto? Bem, primeiro que há uma certa pouca transparência, né, com relação a compreender aí o que está acontecendo no orçamento, principalmente no orçamento de 2021. De alguma forma, o governo pretende mostrar para a população, em especial para o mercado, que ele cumpriu a sua tarefa, inclusive o seu prometido, de fazer os ajustes fiscais, de colocar as contas em dia. Quando, na verdade, o que a gente assistiu foi um efeito vinculado a dois movimentos. Primeiro, a recuperação da economia no meio da pandemia. Vamos lembrar que do meio do ano para cá começa um processo de abertura, e isso fez com que a economia voltasse a um patamar de crescimento muito próximo ao que se perdeu lá na pandemia, e de outro a gente teve um efeito inflacionário. De um lado, um crescimento econômico que também não é tão real como se parece, e de outro, o crescimento da inflação faz com que a arrecadação cresça. Esse é o dado que a gente viu em 2021. E não é muito difícil tentar entender por que a inflação faz com que a arrecadação cresça. Bem, se você imaginar que um determinado produto que você compre, que custe R$100, com uma carga tributária de 30%, você arrecadou R$30. Se esse produto passa a custar 110, você vai arrecadar R$33. Ou seja, você arrecada 10% a mais, basicamente porque o preço do produto aumentou, não porque você teve algum outro tipo de arrecadação, não porque você criou outras fontes. Basicamente, a base da arrecadação cresceu por um efeito inflacionário. Qual que é o problema disso? O problema disso é que os contratos do governo federal, em geral, não foram reajustados nessa base, mas serão reajustados nessa base a partir de 2022. Ou seja, de alguma forma, o que a gente assiste, de um lado, é que o crescimento da arrecadação, que aconteceu em 2021, não se repete em 2022, e as despesas tendem a crescer, ou pelo menos parte das despesas tendem a acontecer em função dessa inflação muito alta. É verdade que o governo Bolsonaro tem buscado se apropriar de uma parte deste ganho tributário, que deveria ser reconvertido no reajuste dos servidores públicos, uma vez que a base dos servidores públicos em geral perdeu, né, o seu poder de compra em pelo menos 10%, que foi o que foi perdido ao longo de 2021, isso ele vai de alguma forma absorver, porque ele não está dando reajuste ou está congelando o salário dos servidores. Mas os demais contratos da União, de alguma forma, acabam sendo corrigidos pela inflação, desde contratos de fornecedores e outros contratos eventuais que a União possa ter. A tendência do gasto, em parte, crescer por causa disso, e a arrecadação vai crescer menos, porque a inflação, tudo indica, esse ano será um pouco menor do que a inflação do ano passado. Agora, pior do que tudo isso, e aí sim coloca para nós uma grande discussão sobre, afinal de contas, qual é a forma como a gente deveria lidar com a inflação, é que a gente vem com uma taxa de juros que a cada nova reunião do Copom, ela se acelera. Ela já passou da casa dos 10%, e tudo indica que até o final do ano ela passe da casa dos 12% ao ano, e aí sim ampliando, inclusive, a chamada taxa de juros real, uma vez que a inflação, a estimativa é que fique entre 5% e 6%. Há de se esperar, inclusive, ver qual que vai ser o real valor dessa inflação.
De qualquer jeito, o Banco Central aumenta a taxa de juros e, aumentando a taxa de juros, as despesas com juros do governo federal aumentam, ou seja, comprime mais o orçamento, reduz mais o espaço fiscal que o governo tem e, principalmente, retira recursos das áreas sociais, saúde, educação e transfere para o sistema financeiro por meio da conta de juros. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário, o que aconteceu em 2021 vai ser muito diferente do que tende a se acontecer em 2022. Importante lembrar também que a economia em 2022 anda de lado, ou seja, o crescimento econômico, que é um importante fator para alterar a arrecadação do Estado, ele tende, de alguma forma, a reduzir de maneira bem significativa, uma vez que as expectativas de crescimento não chegam a 0,5% ao ano. Ou seja, a arrecadação dificilmente vai crescer, porque o Brasil não vai crescer. E o que pode crescer um pouco dessa arrecadação tem a ver com a tributação. Em meio a tudo isso, o governo Bolsonaro, a principal pauta do governo Bolsonaro atualmente no Congresso, é a chamada PEC dos combustíveis, que faz o quê? Corta impostos dos combustíveis como uma forma de tentar segurar o preço dos combustíveis que, na verdade, aumentam pela atual política de preço da Petrobras. Não faz o menor sentido num país como o Brasil, que tem uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Quando a gente olha para esse cenário, a gente vê que o quadro das contas públicas para 2022 é um quadro bastante preocupante. A expectativa do órgão do Senado é que a gente tenha um rombo nas contas públicas de mais de 100 bilhões de reais esse ano, né? Essa é a primeira estimativa agora ainda no início do ano. Isso depois de teto de gastos, de reforma da Previdência, cortes e mais cortes do orçamento nas áreas sociais, que deveriam ajudar a conter as contas públicas. O que isso revela sobre essas políticas de contenção de gastos, Fausto? Isso revela como esse debate todo das contas públicas ele está muito aquém da discussão real da economia que o Brasil vive. Você precisa minimamente colocar em linha uma política que busque o crescimento econômico e não uma política que simplesmente vá parando o país. A política que a gente tem hoje, basicamente, é de um lado deixar o mercado ao seu bel prazer e de outro lado você conter o mercado e tentar conter a inflação por meio do aumento da taxa de juros. Isso, inevitavelmente, faz com que as contas públicas vai se deteriorando. O Brasil não crescendo, ele não consegue mais caber dentro do seu próprio orçamento. E o pior, não é os direitos sociais que não cabem no orçamento, é a transferência de recursos que sai do conjunto da população brasileira para o setor financeiro por meio da conta de juros que o Brasil vai se colocando. O debate sobre a inflação no Brasil é um debate importante, ele é fundamental e precisa ser discutido do ponto de vista da sua causa real, que é uma inflação claramente de oferta, ou seja, uma inflação em que os insumos vêm subindo muito de preço, apesar de uma economia que anda de lado. E os mecanismos para o combate dessa inflação têm que ser diferente do que a gente tem assistido como única alternativa, que é continuar aumentando a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros é colocar o Brasil cada vez mais uma economia deprimida e vai reconcentrando renda, tirando renda dos mais pobres, porque uma economia parada, os mais pobres têm mais dificuldade de arrumar emprego, trabalho, renda, e a renda que vai sendo gerada pelo trabalho é cada vez menor. Em compensação, do outro lado, os grandes aplicadores financeiros vão ampliando a sua riqueza. Esse debate precisa ser feito, esse debate precisa ser desnudado, porque o debate sobre falta de recursos, sobre rombo fiscal, sobre teto de gastos, incide basicamente sobre as políticas públicas, incide basicamente sobre os direitos sociais. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando das universidades, nós estamos falando do gasto em ciência e tecnologia, e nós não falamos nesse país do gasto com juros. Uma última pergunta, Fausto. A projeção da inflação desse ano está em 5,5%, né? O senhor até comentou que se espera que ela não atinja os mesmos patamares do ano passado. No entanto, nenhuma projeção inicial do ano passado apontava que a gente chegaria a uma inflação de 10,38% no acumulado de 12 meses. Como que o senhor avalia o cenário atual? Qual deve ser o comportamento da inflação esse ano? Bem, tudo ainda está muito incipiente, é difícil a gente prever claramente como que vai ficar os movimentos dos preços no Brasil. São várias variáveis, né, que a gente precisa analisar. A gente olhando a inflação de janeiro, a gente percebe que a inflação de alimentos
ela foi bastante significativa no primeiro mês do ano. E vamos olhar, né, esse ano a gente já começou com um desequilíbrio aí nas chuvas, uma mudança aí, inclusive quando a gente compara com o começo do ano passado. A gente ainda vai ter que assistir de fato como que a inflação e o preço dos alimentos vai se comportar ao longo do ano. Esse é um dado importante. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro desmontou toda a política de estoque regulador, o que significa que se nós tivermos problemas de estiagem de um lado, ou se nós tivermos chuvas demais do outro, isso vai acabar impactando o preço dos alimentos, e nós precisamos olhar para o cenário internacional. O cenário internacional ele é bastante complicado no atual momento. O barril do petróleo chegou a bater $100 o barril, e, de outro lado, os Estados Unidos começam um processo de aumentar a sua taxa de juros. A depender de como essa equação vai se equilibrando, a questão dos combustíveis vai estar longe de ser resolvida. Ou seja, enquanto o barril do petróleo continuar muito alto e a taxa de câmbio no mundo continuar subindo, a gente vai ter bastante dificuldades de segurar preço. A aposta do Banco Central, de uma forma, de certo modo, segurar a chamada inflação de serviço, ou seja, esfriar ainda mais a economia de um lado e tentar atrair capital especulativo com o aumento da taxa de juros aqui no Brasil para segurar o preço do dólar. Porém, se o Banco Central americano, e tudo que indica é isso que ele vai fazer, começa um processo de elevação lá fora, o capital internacional tende a ir para lá e não para cá, e aí a flutuação do câmbio pode ser muito diferente do que está sendo prevista pelo próprio Banco Central. Isso pode alterar de maneira significativa o movimento da inflação desse ano. Vamos lembrar que esse ano é um ano eleitoral. O ano eleitoral é um ano com bastante instabilidade política. Ninguém sabe direito para onde vai os rumos do país. Basicamente, as coisas vão se apontando melhor só no segundo semestre. E a inflação, de alguma forma, tem a ver muito com isso. É bom lembrar que o governo Bolsonaro não tem nenhuma proposta de alterar nenhum dos grandes eixos aí com relação ao que vem gerando inflação. É de um lado os preços administrados e de outro, minimamente, algum mecanismo para contribuir ou para segurar a inflação de alimentos. Então, se a gente olhar para esses dois cenários, tudo indica que os índices de inflação podem não ficar nas expectativas do próprio Banco Central. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Bom dia a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto.